Já estamos de volta com Hora Geral nesta manhã de quarta-feira. E em nome de Memorial, o esporte vive dentro da gente. Vamos conhecer um pouco mais de esporte. Neste sábado tem a 8ª e última rodada do Luvas de Ouro. Será a disputa final com 10 combates de 2 lutas internacionais. A primeira luta da categoria, o peso leve, será entre o brasileiro Rodolfo Franz e, lógico, o seu rival da Tanzânia. Esse nome depois eu prometo falar, porque é enorme, é Amus. Me volta ali um pouquinho. É enorme o rival, quem vai lutar com o nosso amigo Franz. Tem algumas pegadinhas, mas olha o nome dele, é Amos Miwamacula. É isso mesmo, o nome do brasileiro, e depois o da Tanzânia que ele vai jogar é Amos Miwamacula, da Tanzânia, exatamente. E, lógico, valendo o título latino dos Super Galos, a disputa será entre o brasileiro Adeilson dos Santos e Santiago Alione, da Argentina. Adeilson dos Santos é o atual campeão mundial juvenil de boxe com 13 lutas e 13 vitórias, sendo 10 por nocaute. O argentino Alione tem 20 vitórias, sendo 8 por nocaute. Demais, hein? No último sábado teve a 7ª rodada do campeonato Luvas de Ouro. Na categoria peso leve, Aldimar Silva Santos venceu Adriano Barbosa no segundo round. Você tem imagens da luta. Carlos Falcão enfrentou Rui Glória e levou o título paulista profissional pesos cruzadores. A 8ª rodada do Luvas de Ouro será no dia 31 de maio, portanto, sábado agora, às 18h30, no ginásio Rebouças, na Praça José Rebouças, na Ponta da Praia, e a entrada é franca. Combinado? No dia do desafio, 4 cidades da região participam do Challenge Day. Santos enfrenta Suzano, Bertioga enfrenta Santa Vitória do Palmar, no Rio Grande do Sul. Itaém enfrenta a cidade de Trairi, no Ceará. E Peruíbe concorre com Quixadá, do Ceará. Boa sorte aos competidores. Aqui ao meu lado, Ademário da Silva Oliveira, o vereador Ademário de Cubatão. Meu amigo Ademário, tudo bem? Tudo bem, Douglas. Prazer recebê-lo aqui no Hora Geral. Prazer é meu. Você está tranquilo, né? Mas será que essa tranquilidade é a mesma na cidade de Cubatão, vereador? Então, o clima lá tá um pouco tenso, né? Por uma situação atípica, né? Nunca na história da cidade nós tivemos um episódio como esse, né? Onde a administração foi interrompida ontem, né? Com uma cassação determinada pelo TRE da prefeita Márcia Rosa, né? Obviamente que ela vai entrar com recurso para o TSE, mas o presidente da casa assumiu imediatamente e o clima um pouco tenso, né? Por uma situação atípica, né? Embora nós já esperássemos essa decisão do TRE, né? Porque ela estava se mantendo no cargo por força de uma liminar, mas de qualquer forma as coisas acontecendo é realmente um pouco assustadora, né? Porque... Agora, eu conversei na abertura do Hora Geral com o prefeito em exercício, o presidente Wagner Moura, e eu percebi ele uma pessoa muito cautelosa, muito ponderada. Não sei se por respeito à prefeita Márcia Rosa ou também por ser também do mesmo partido. Mas nesse caso, o vereador Ademário, o que me preocupa são os cubatenses. Nós que estamos vereadores, os prefeitos que estão no seu cargo, eles não mandam na cidade, eles estão lá para administrar a cidade. E quando ocorre um tsunami, a palavra que eu usei, como está acontecendo em Cubatão, dessa mudança do representante, do chefe do executivo, a população fica receosa. Será que vai faltar algum tipo de obra? Será que os serviços vão continuar os mesmos? O que o senhor tem ouvido da população de Cubatão com relação a essa mudança do chefe do executivo? Olha, assim, a gente tem sentido, né? O ocorrido foi ontem, não deu para ter esse termômetro ainda com muita clareza, mas, obviamente, após a sessão, andando pelas ruas ontem, a sensação de muitos, né, obviamente, esperavam isso, né? A prefeita estava passando por um processo de desgaste enorme, né? Cria-se uma expectativa, né? Agora, não é uma expectativa de grandes proporções, porque o presidente da casa assumindo do mesmo partido, você tem a sensação que é um governo de continuidade, né? Então ainda não deu ainda para ter esse termômetro direto com a sociedade, mas realmente o clima é muito tenso, a sociedade fica tensa, mas eu acredito que o Wagner assumindo os serviços essenciais, acho que serão continuados e a sociedade não precisa temer nesse momento. A gente espera que ele faça um bom trabalho. Tá, eu fiz uma pergunta para o prefeito de exercício, Wagner Moura, eu percebi também cautela na sua resposta.
Perguntei assim, prefeito exercício, se de repente continuar essa decisão e houver eleição daqui a 3 ou 4 meses, né? O senhor se candidataria? Ele não respondeu, ele falou, vamos esperar, ver como vai ser a decisão. E nesse caso, se houver eleição, inclusive tem a hipótese de ser junto com a eleição de 5 de outubro, até por uma questão de economia, e aí aqui na região, a cidade de Cubatão, o cubatense vai votar para 6 pessoas, teria uma a mais, seria para prefeito. O senhor é candidato a prefeito ou não, vereador Ademar? Ó, Douglas, para isso você tem que combinar com o povo, né? E eu ainda não combinei, né? Então, quando a gente muito combina, recente, muito né? cedo, muito recente. O momento agora é de tentar colocar a administração nos trilhos, né? Porque realmente está totalmente fora. E é uma decisão, obviamente, se for consolidado no TSE, de se pensar. Mas, antes de tudo, tem que combinar com o povo. E essa combinação, por mim, ainda não foi feita. Tá certo. Bom, o telespectador, principalmente de Cubatão, pode ligar e fazer perguntas no 3041-6777. Vereador Ademário, muitos protestos com relação aos trabalhadores ligados ao Sindicato da Construção Civil, na cidade de Cubatão, por causa do dissídio, onde colocaram fogo no ônibus, ou seja, o polo ali está um pouco conturbado. Como que o senhor vê essas movimentações, principalmente próximos de database envolvendo trabalhadores da indústria do polo petroquímico? Essa situação nesse período, né, que é o período da database, é uma situação tensa, né? O empregador, de um lado, não quer, obviamente, dar os ajustes pleiteados, os trabalhadores, obviamente, buscam que eles, de fato, entendem como merecido. Hoje, a refinaria de Cubatão, ela passa por um processo da carteira de diesel, né, onde você está diminuindo a quantidade de enxofre, né, para competir com o mercado internacional. Uma empreiteira lá, aproximadamente, tem 4.000 funcionários, né, que é a Tomé. E são esses funcionários da Tomé, né, nessa operação aí da refinaria, que estão em greve, pleiteando o aumento legítimo no dissídio, e acaba, obviamente, o patrão de um lado, né, e o empregado do outro, ocorrendo esses transtornos. Mas a gente acha até um pouco, assim, do ponto de vista do Estado Democrático de Direito, um pouco exagerado, né? Acho que queimar ônibus, depredar patrimônio público, eu acho que não é o caminho. Tá certo. Eu espero que o presidente, o Macaé, junto com os representantes da Tomé, cheguem a um acordo, né, para o bem dos trabalhadores, que é um número significativo. Segundo o vereador Ademário, são quase 4.000 trabalhadores. É um número significativo. Agora, vereador Ademário, um outro aspecto. Eu me lembro, se não me engano, era o próprio atual secretário aqui municipal, Omar Silva, que era presidente da COSIPA. Sim, sim. Eu vou só ilustrar para o telespectador entender. E uma das vezes que eu entrevistava na época, eu perguntei para ele, falei assim, poxa, qual o número de trabalhadores da COSIPA que moram em Cubatão? É significativo? Ele falou assim, não. Na realidade, o maior número de trabalhadores, naquela época, o maior número de trabalhadores da COSIPA vem de Santos, depois São Vicente e, em terceiro lugar, Cubatão. Aonde que eu quero chegar? Se o polo petroquímico está em Cubatão e se existe uma população em Cubatão de desempregados, por que não a administração ou a própria empresa, ou as indústrias, ou melhor, promoverem uma qualificação profissional para poder ter essa mão de obra local na cidade de Cubatão? Isso já foi discutido na Câmara, vereador? Sim, inclusive, deixa eu aproveitar a oportunidade, nós presidimos uma comissão parlamentar de inquérito apurando a relação de trabalho, né, a relação de emprego entre a Tomé e a refinaria, por conta dos abusos, as condições, instalações do canteiro. E nessa CPI também nós temos apurado justamente essa pergunta que você me fez, foi a mesma pergunta que fiz lá para os dirigentes da Tomé. E a resposta foi muito prática, né? A falta de qualificação e a demanda. Muitas das vezes o pátio, né, que é o órgão regulador lá da mão de obra, muitas das vezes por ineficiência administrativa, eles têm que acabar pegando mão de obra de fora. Obviamente que não é uma resposta à altura, mas é um dos requisitos, né, apontados naquela comissão parlamentar, da dificuldade da qualificação local de mão de obra. Essa é uma observação, vereador Ademário, e uma discussão que nós travamos há anos nos telejornais em que eu participei. Eu sempre lembro, na época, o telejornal Opinião, o próprio Balanço Geral, a gente chegou a discutir isso, e aqui eu quero trazer essa discussão de novo aqui para o Hora Geral, na Santa Cecília TV, porque nós observamos um grande número de pessoas desempregadas, e nós temos o maior porto na América Latina, nós temos o polo industrial, nós temos um boom imobiliário, mas a gente não vê uma qualificação de mão de obra para que nós possamos dar essa oportunidade para os trabalhadores da região, porque muitos ainda têm como alternativa a imigrantes e a capital.
Douglas, é que Cubatão, obviamente, assim, o tempo é curto, mas do meu ponto de vista, obviamente que é uma observação pessoal. Cubatão é uma cidade que distancia, né? Quem tem está aqui, quem não tem está aqui. Quem tem um poder aquisitivo já não mora na cidade, né? A classe média, em tese, que seria filho dos advogados, dos juízes, dos promotores, dos médicos, eles não residem na cidade. Então, essa lacuna entre quem tem e quem não tem, a massa fica desorientada. Então, a cidade hoje, o maior problema dela é a questão social, né? Tem que ter a sensibilidade. Enquanto nós tivermos muitos políticos e menos gestores, obviamente nós não vamos ter um choque de gestão e apontar essas questões que ficam muitas das vezes escondidas. Por conta que você acabou de colocar aqui nos bastidores, é uma cidade rica, né, em arrecadação e com uma população muito pobre, né, justamente por falta de percepção. E, ou você agora dá um choque de gestão para conter e avançar na parte de desfavelização, urbanização, ou você vai ter uma cidade nos próximos anos acabando virando terra de ninguém. Porque quem tem um poder aquisitivo melhor já não mora na cidade. Vereador Ademar, eu me lembro em 92, eu cheguei a fazer uma reportagem junto com, então, o presidente da Sociedade de Melhoramento da Vila dos Pescadores, hoje o vereador Doda, mostrando a triste realidade dos moradores da Vila dos Pescadores. 92, a gente está em 2014, não mudou nada. Tem um projeto Guará lá que não sai do papel, por exemplo. Douglas, e o que é mais grave ainda, você está citando a Vila dos Pescadores. Um local. Você imagina a Vila Esperança, que você tem aproximadamente 30 mil pessoas residindo em condições subhumanas, em pleno século XXI, em palafitas, em condições de estado de miséria, né? Você tem um projeto de urbanização que teve recurso do PAC 1 e PAC 2 na ordem de 200 milhões e não conseguiram. Esse governo não conseguiu tirar, não conseguiu alargar uma rua, não conseguiu iluminar um beco, não conseguiu fazer absolutamente nada. E o que assusta é que os reflexos daquele abandono acabam atingindo toda a região metropolitana, né? Porque hoje, pensando dentro de um conceito metropolitano, você não vive isolado, né? Inclusive, do ponto de vista de violência, etc. e tal. Então, tem que se pensar metropolitano e o choque de gestão é no social. Vereador Ademar, o senhor toca num assunto importantíssimo e o telespectador, se ele parar para analisar rapidamente, ele está conseguindo no dia de hoje observar porque certos gargalos continuam na nossa região. O vereador fala de Cubatão e esse reflexo de Cubatão na área habitacional, ele se reflete na nossa região metropolitana. Esse paradoxo que o vereador comentou a respeito da Vila Esperança, quer dizer, que esperança esses moradores terão, né? Eu espero que eles continuem lutando e cobrando, né? E você tem o paradoxo da Vila Esperança e o polo petroquímico batendo recordes. É o mesmo aqui, quando você pega o mercado na Vila Nova, em Santos, você atravessa a perimetral, você tem o maior porto da América Latina. Aí você volta, atravessa a perimetral, vê aquela realidade daquela terminal de passageiro, totalmente com banheiro fechado, um mau cheiro, com moradores de rua, fumando crack, ou seja, um paradoxo muito grande, onde o desenvolvimento chegou e o Porto de Santos passa ali mais de 33% de cargas que entram e saem do país e atravessou a rua, você tem aquela tristeza de moradores de rua. Isso tem que ser enfrentado pelos representantes, pelos prefeitos. Eles foram eleitos para isso. E é uma realidade, vereador Ademar, que eles não descobriram depois que foram eleitos. Você vê, é uma característica de Cubatão, né? Você vê essa população, esse bairro da Vila Esperança, com mais de 30 mil habitantes, todos os governantes que presenciei, que passaram, eles utilizam, né, a avenida principal, que é a única avenida de acesso para mais de 30 mil pessoas, que parece que uma troca eleitoral, né? Todo período eleitoral eles fazem um recapeamento, quando estão estourando, esperam uns 3 anos, como se aquilo fosse o suficiente. Não é o suficiente, né? Quando dá um choque de gestão, faz uma intervenção social à altura, o Cubatão vai ficar cada dia pior. Né? E agora, vereadora Ademar, eu tenho que chamar um intervalo, tem várias perguntas. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar para o próximo bloco para a gente não atrasar. O Anderson Andrade, do Jardim Casqueiro, tem uma pergunta para o vereador Ademar. Rapidamente, eu volto já depois do intervalo com o Hora Geral.